Olá, leitores e leitoras, bem-vindos a este canal. Obrigada por estarem de volta, caso já sejam subscritores. Se não forem, subscrevam o canal, não se esqueçam. Hoje venho falar de 3 obras que eu li recentemente e sobre as quais eu quero partilhar a minha experiência de leitura convosco. Foram leituras muito agradáveis e se não conhecem estas obras, eu espero incentivar-vos um pouquinho a passarem a conhecê-las. Ora, sem qualquer ordem de preferência, a primeira da qual eu quero falar é esta, da Leila Slimani, o Canção Doce. Olhem para esta capa, tão fofa. Canção Doce, da Leila Slimani, foi a minha estreia com a obra desta autora. E que obra! Isto começa de uma forma altamente impactante, que uma pessoa fica, não é? Quero ler já, quer já o fim. Quer já saber tudo e uma pessoa devora esta obra, porque as primeiras 2 páginas, sensivelmente, a introdução a esta obra agarra-nos de uma maneira única. Começamos logo por saber aquilo que se calhar em muitas obras seria o final, que é alguém morreu, quem é que matou, cenário de terror, inevitavelmente nós ficamos agarrados e a querer saber o que é que se está aqui a passar neste cenário. Eu vou-vos ler a primeira frase. O bebê morreu. É assim que começa a obra Canção Doce. O bebê morreu. Não querem ler mais, não é? E continua. Bastaram alguns segundos. O médico garantiu que ele não sofreu. Deitaram-no dentro de um saco cinzento e fizeram deslizar o feixe de correr sobre o corpo desarticulado que boiava no meio dos brinquedos. Quanto à menina, ainda estava viva quando chegaram os serviços de emergência. Debateu-se como um animal selvagem. Encontraram sinais de luta, bocados de pele debaixo das unhas moles. Na ambulância que a transportou para o hospital, estava agitada, sacudida por convulsões. Com os olhos a saltar das órbitas, parecia procurar ar desesperadamente. A garganta enchera-se-lhe de sangue. Os pulmões estavam perfurados e a cabeça tinha batido violentamente contra a cômoda azul. E continua. As primeiras 2 páginas desta obra é muito isto. Nós ficamos tipo a suster a respiração. O que é isto? 2 crianças, irmão e irmã, foram assassinados de uma forma altamente violenta e grotesca e selvagem em casa, às mãos da ama que cuidava deles e em quem os pais confiavam. E ao longo do resto da obra, não é uma obra assim muito grande, ao longo do resto da obra nós vamos conhecendo esta família, estas crianças, a ama, porque é que os pais contrataram esta mulher, como é que esta mulher ganhou a confiança do pai e da mãe, deste menino e desta menina. Conhecemos um casal que eu diria é um casal absolutamente normal, pai e mãe trabalham, a mãe depois de ter tido o segundo filho quis muito voltar ao trabalho, ela era advogada e tinha muito gosto pela profissão que exercia e queria continuar, apesar de ser mãe de 2 filhos e com tudo o que isso implica de trabalho, ela quis muito voltar ao trabalho, mas para isso precisou de ajuda, então depois de alguma procura encontraram uma pessoa que eles acharam que era a pessoa ideal. E contrataram esta ama, e esta ama tornou-se indispensável na vida desta família. Eles não tinham como dispensar os serviços dela, porque ela fazia tudo. Eles tinham noção que ela fazia bem mais do que aquilo que lhe pagavam para fazer. Ela não só cuidava muito bem das crianças, as crianças gostavam muito dela, como fazia tudo lá em casa, andava sempre tudo um brinco, tudo perfeito. Ela parecia uma fada do lar, uma pessoa perfeita, como não há igual. Eles sabiam que ela não estava a ser paga para fazer tanto. E se calhar por isso, pela necessidade que eles sentiram de a ter por perto, eles acabaram por, se calhar, tapar os olhos a alguns sinais de que qualquer coisa não estava lá muito bem, porque eles não queriam ver. Porque isso gerava-lhes ali um problema, não é? Se aquela pessoa que supostamente é perfeita e tanta falta lhes faz, porque lhes permite terem os seus trabalhos, terem os seus horários, chegar tarde a casa e terem as crianças sempre impecáveis, se ela é um problema e têm que a afastar, então como é que fazem, não é?
nós leitores, vamos conhecendo esta mulher de uma forma mais íntima, como aquele casal, aqueles pais não conheceram, infelizmente. E conhecemos e percebemos que ela é uma pessoa muito sozinha, com o seu quê de falta de saúde mental. Há ali problemas. Ela é viúva, o casamento era uma tristeza absoluta, um casamento muito, muito, muito infeliz. Ela tem uma filha com a qual não tem qualquer relação. Ela vive sozinha, numa pobreza franciscana, numa casa, que aquilo nem é um apartamento, aquilo é uma espécie, acho que era uma garagem, ou algo assim, uma espécie de garagem, de uma espécie de armazém, que aquilo já não me recordo bem, mas não era mesmo um apartamento, que não tinha condições nenhumas, que ela tinha muita dificuldade em pagar, ela tinha muitas dificuldades financeiras, enfim, era tudo muito miserável, muito triste, muito deprimente, e ela sentia a necessidade de se agarrar àquela família e de se tornar indispensável, insubstituível. E ela queria muito fazer parte daquela família, e criou-se ali uma certa neurose que acabou por levar a um desfecho horrível, com muito sangue à mistura e com 2 vítimas inocentes. Eu adorei a obra, o princípio, o meio, chegou ao final e eu senti que o final não foi tudo aquilo que eu queria e tudo aquilo que eu achei que queria ser com base no início, que foi explosivo, e todo o desenvolvimento da história que está muito bem escrita. Gostei imenso da escrita da Leila Slimani. Só ficou um bocadinho aquém, para mim, foi o final, mas ao mesmo tempo eu acabo por perceber, depois de refletir um pouquinho e depois de saber que esta história, esta obra de ficção foi baseada num caso real, uma história que infelizmente afetou um casal. Em 2012, um casal que vivia nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e tinha 3 filhos, portanto a história não é totalmente igual, não é? Aquele casal tinha 3 filhos, a mulher era doméstica, portanto, da nossa história, eles têm 2 filhos e a mãe é advogada. Esta mulher era doméstica, mas com 3 filhos ela sentiu necessidade de ter uma ama e tinha uma senhora que tomava conta dos filhos, em quem eles confiavam. Até que um dia esta mãe saiu com uma das crianças para uma atividade esportiva, para uma ginástica, natação, já não me recordo bem, e ficou de se encontrar com a ama dos filhos, que tinha ficado em casa com as outras 2 crianças, que ficou de se encontrar com ela uma determinada hora para uma atividade de uma das outras crianças, e a ama nunca mais chegou, as crianças nunca mais chegavam, e a mãe voltou a casa para saber o que é que se passava, e encontrou um cenário muito semelhante ao que encontramos aqui, um cenário grotesco de 2 crianças assassinadas às mãos de uma ama, que teve ali um episódio qualquer de psicose ou algo assim que fez com que ela perdesse a noção do bem e do mal e cometesse um crime hediondo e matasse 2 crianças inocentes. Essa história da vida real inspirou Leila Slimani a criar esta Canção Doce. Uma obra que eu recomendo, apesar de para mim não ser perfeita, mas também o que é a perfeição em literatura, não é? É tudo muito relativo. E novamente, após conhecer a história da vida real que inspirou esta obra, eu percebi melhor e fiquei a gostar ainda mais deste romance, desta Canção Doce. Já leram? Se leram, digam-me qual foi a vossa experiência de leitura. Segunda obra. Isto foi uma obra que eu li em maio, e ainda bem que estamos em julho, e eu vou falar de uma obra que li em maio. Não que as leituras tenham prazos de validade, as obras, os livros não têm prazos para ser lidos, e acho que também não temos prazos para falar sobre leituras boas, mas eu estou-me a rir porque eu li esta obra, Uma Herança de Amor, de Cristina Campos, uma autora espanhola. Eu li esta obra para o desafio da Ana Lopes, da minha querida Ana, um desafio que ela lança já há alguns anos, convida-nos a ler literatura espanhola durante o mês de maio, com a hashtag MaioAGEspanhol. Portanto, em maio lemos literatura espanhola por convite da Ana Lopes e eu li esta obra para o desafio da Ana. E só agora é que estou a falar nela. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Então,
Uma Herança de Amor é do tipo de obras que eu gosto muito de ler, que é uma saga familiar. É a história de uma família, mais em particular de duas irmãs, que são as duas personagens principais desta obra, que aparecem até aqui na capa, a Ana e a Marina. Duas irmãs que crescem juntas, mas que têm vidas completamente diferentes. Aliás, elas até são criadas, de certa forma, de forma diferente. E elas não percebem o porquê. A Marina é enviada para, eu creio que foi para os Estados Unidos, para estudar, porque o pai queria muito, muito, muito que ela fosse para fora estudar. E ela não percebia o porquê. Ela ainda era muito jovem, tinha saudades da família e queria muito estar com a família, sobretudo com a irmã, porque ela não tinha grande relação com a mãe. Elas não estavam assim particularmente bem. Mas ela queria muito estar com o pai, estar com a irmã, estar na terra dela, na casa dela, mas o pai mandou-a para fora. E ela foi fazer os estudos fora do país. A irmã ficou em casa e acabou por, ao longo da vida, seguir os passos e seguir o comportamento que a mãe sempre teve. Ela casa, Ana casa, e vive uma vida marital muito, muito, muito infeliz. A relação com o marido não é nada saudável, há algo tóxica, ele é uma pessoa muito estúpida com ela, ele não a trata bem, claramente não lhe tem amor. Mas ela deixa sempre estar, os anos vão passando e ela deixa sempre estar naquela relação que não é nada, que não traz nada de bom. Ela tem uma filha e durante boa parte da obra a relação com a filha também não é fantástica. Elas não são propriamente unidas. A Ana tenta chegar à filha, tenta aproximar, tenta ter ali uma boa relação com ela, ser uma boa mãe, mas a filha não está muito para aí virada. Estas irmãs estão afastadas durante muitos, muitos, muitos anos. Até que uma herança de amor, as une. Elas recebem desesperadamente uma padaria como herança e elas não sabem de quem. Ou melhor, elas sabem de quem, não sabem porque é que receberam aquela herança, porque é que aquela pessoa lhes ofertou algo tão valioso. E a história gira à volta disso e nós vamos conhecendo estas duas mulheres, o seu percurso ao longo dos anos. A Marina tornou-se médica, ela trabalhava para os Médicos Sem Fronteiras, portanto trabalhava em vários países em crise e tinha muito amor à sua profissão e de repente sente necessidade de se estabelecer em Maiorca, que é o cenário aqui desta história, e fazer uma vida completamente diferente. E nós vamos conhecendo estas duas mulheres tão diferentes e perceber os porquês das decisões que tomaram e o rumo que as suas vidas vão tomando, e ficamos a conhecer o porquê de os pais terem tido o comportamento que tiveram, terem criado as duas da forma como criaram, o que é que aconteceu décadas para trás. E porque é que chegámos à fase da vida destas duas mulheres a que chegámos? Porque é que a Ana está casada e acomodada? E porque é que a Marina também é a pessoa que é, aos 40 e tal anos, ela ainda não tem filhos, o seu grande foco é a profissão. O que é que está para trás e o futuro completamente diferente que esta herança lhes vai proporcionar. Eu gostei muito destas duas personagens, gostei muito de conhecer esta história, gostei muito da escrita da autora. Por acaso não sei se ela tem mais alguma coisa escrita. Isto é o seu livro, a sua primeira obra, o seu romance de estreia. Não sei se ela já tem mais alguma coisa publicada, pelo menos em português, mas recomendo muito. Esta obra tem uma capa lindíssima, lindíssima, e a história cá dentro também é muito bonita, lê-se muito bem e, a meu ver, é cativante do princípio ao fim. Portanto, fica aqui mais uma recomendação de leitura. Depois, a terceira obra. Eu não tenho livro físico. Eu ouvi o audiobook que foi oferecido pela Porta Editora. Aqui há uns tempos, a Porta Editora decidiu oferecer às primeiras não sei quantas pessoas que quisessem o audiobook e que fizessem o download do ficheiro. Por ocasião, já não sei muito bem se foi do dia do autor português ou dia do livro português, algo por aí. Foi uma iniciativa muito interessante que eu adorei e espero que mais editoras façam o mesmo. Primeiro, li audiobooks em português, de autores portugueses, acho extraordinário, é de aplaudir, e depois oferecerem para incentivarem as pessoas a pegarem audiobooks, algo que eu gosto tanto. Achei extraordinário. Então estou aqui a falar de um livro de Walter Ugumem, O Filho de Mil Homens,
que marcou a minha estreia com a obra do autor. Eu estava um bocadinho de pé atrás, devido a aquilo que já tinha ouvido falar da obra do autor, ou muito bem, ou não tão bem, que era uma escrita muito diferente, muito peculiar. Eu pensei, se calhar não é para mim, enfim. Então, quando consegui este audiobook, pensei, não, é a oportunidade ideal, ouvir este livro narrado pelo próprio autor vai ser extraordinário. E foi uma surpresa e tanto. É uma escrita muito peculiar, de facto. É uma escrita muito, pelo menos esta história, é uma escrita muito poética. São histórias, são várias histórias dentro de uma história grande. Porque fala de várias personagens. Começa por falar de um homem, um pescador que chega aos 40 anos e vive algo solitário e muito triste porque ele gostava de ter uma família e gostava de ter um filho, mas não tem. As suas relações amorosas falharam em alguma altura da sua vida e ele vê-se aos 40 anos sozinho, sem a sua família de sonho. Ele quer muito, muito, muito ter um filho, então ele cria uma família imaginária. Depois passa para a história de uma mulher que é Anã. E aqui Walter Ugumem está sempre a utilizar diminutivos. Todas as palavras são diminutivos. Porquê? Porque esta mulher, pelo simples facto de ter uma estatura inferior à média, não é? Porque é Anã, ela é tratada pelas pessoas da sua terra, uma terra pequena, que se percebe que é uma terra pequena, como uma coitadinha. Não é? Vejam só que é tão pequenininha, precisa de ajuda para fazer tudo, para levar as comprinhas para casa e carregar o saquinho e tudo muito tudo muito com diminutivos, coitadinha, coitadinha, coitadinha. E ela, na realidade, é uma pessoa absolutamente normal, é uma mulher, não é? Como todas as outras, mas as pessoas da Terra só se apercebem disso. Acham que ela é digna de dó, de piedade, de ajuda. E só se apercebem que ela realmente não é isso quando ela engravida. Engravida e não se sabe quem é o pai da criança. Porquê? Porque o pai da criança pode ser praticamente qualquer um dos homens casados, que vivem lá na Terra. Porque ela andava a dormir, a ter relações sexuais com homens casados, com vários homens casados. E aí ela cai em desgraça. Porque as pessoas não aceitam que ela pudesse ser uma mulher como todas as outras e não aceitam que ela seja uma pessoa normal. Ela acaba por falecer, mas o filho, o bebê, sobrevive. Então, depois acompanhamos a história do filho. Enfim, são várias histórias de várias pessoas que podem ser são pessoas normais, são pessoas de carne e osso que têm necessidade de serem amadas, necessidade de não estarem sozinhas, mas são pessoas com dores, com problemas, com sofrimento, com solidão. Pessoas que sofrem de solidão. Mas são pessoas ao mesmo tempo normais. São pessoas frágeis e nós vamos conhecendo as suas fragilidades ao longo da obra. Esta história não tem nenhum plot twist, não existe ali uma mudança súbita de acontecimentos e de repente acontece algo extraordinário que nos deixa de queixo caído. Não, é uma história muito, muito linear, portanto não tem ali acontecimentos muito dignos de registro, são pequenas histórias de várias pessoas que nos mostram as suas fragilidades, o seu lado mais humano, mais térreo, mais cru. E é essa a beleza que está por detrás de O Filho de Mil Homens. São estas pequenas histórias, de certa forma, comuns, escritas, narradas de uma forma absolutamente poética e muito, muito bonita, que certamente irá agradar a muitos leitores. E é isso, são 3 histórias muito diferentes umas das outras, que eu adorei conhecer e que espero que um dia vocês também lhes possam dar uma oportunidade, se não o fizeram já. Contem tudo sobre as vossas experiências de leitura mais recentes no campo dos comentários. Deixem o like no vídeo se gostaram deste conteúdo e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos e até à próxima.